Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar pra vocês, gente, que tem uma bomba que tá explodindo direto no colo de Lula. E dessa vez o estrago chegou no coração do Planalto. Vocês lembram daquele vídeo do Nicolas Ferreira sobre o escândalo do INSS? Pois é, ele ainda tá dando o que falar. E o desespero aumentou tanto que até mesmo as mídias que passavam pano para Lula já estão admitindo que Nicolas está acabando com o governo. E mesmo depois de dias publicada, a repercussão não para de crescer. Uma pesquisa feita por Instituto Simpático da Esquerda o Instituto da Esquerda, viu, gente? Tá dando o que falar e tem tudo a ver com o vídeo de Nicolas. O resultado surpreendeu até os aliados de Lula e agora o clima entre os estrategistas do governo é de total pânico. E segundo informações, Lula está desesperado e não sabe o que fazer para parar Nicolas. E tem mais uma bomba, é bomba atrás de bomba, gente. E Brasília não para, viu? O clima entre o Congresso e o STF esquentou de vez. E depois daquela decisão do STF de manter o processo contra a ramagem Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, resolveu peitar o STF. Sim, ele foi pro tudo ou nada. Eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês, porque nos bastidores o comentário é que essa declaração de Hugo Mota foi um recado direto, sabe para quem? Alexandre de Moraes. E a primeira turma, né? Que sempre faz tudo o que ele quer. O confronto está total. O que antes era só tensão, agora, gente, virou guerra aberta, tá? E ainda tem um ex-presidente que está enfrentando um câncer gravíssimo, correndo risco de morrer a qualquer momento. Eu também vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa. E já tem gente dizendo que essa revelação pode mudar completamente o cenário político, principalmente da esquerda, tá? E, gente, já vou começar dizendo para vocês que Lula está traçando uma estratégia para ganhar popularidade. Como vocês podem ver, com esse escândalo do INSS, a situação ficou de mal a pior. E vocês não vão acreditar o que Lula quer fazer dessa vez. Ele quer mirar os evangélicos, sim. E ele, Caio Coppola, esse vídeo que eu preparei para vocês de Caio Coppola, gente, só assista, eu não sei vocês, mas Caio Coppola quando fala, ele é cirúrgico, ele é perfeito, ele ironiza de uma forma que traz de um jeito que a gente consegue entender. E desta vez esse vídeo dele não foi diferente. Caio Coppola vai tentar explicar com riquezas de detalhes aqui como o Lula está tentando atingir os evangélicos para ganhar popularidade. Será que eles esquecem que o povo cristão João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará? E olha que verdade no governo Lula não tem. Mas, gente, sem mais delongas, vamos assistir Caio Coppola, porque aqui ele foi incrível. Só assista esse vídeo. E logo depois, advogado de Bolsonaro, Jeffrey Schichini, fazendo uma denúncia gravíssima envolvendo o ministro do STF. Crime eleitoral, tudo isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes, olhem o que disse Caio Coppola e vejam a que ponto está chegando o governo Lula. Tudo por desespero por causa do vídeo de Nicolas. Urgente, Caio Coppola ironiza a estratégia do governo Lula de ministrar cursos a evangélicos para melhorar sua aprovação. Encontrou Jesus? Não. O PT encontrou um obstáculo para tomar o poder: a fé cristã. Segundo a pesquisa Datafolha de fevereiro desse ano, 3 em cada 10 evangélicos consideram o governo regular. E 5 em cada 10 evangélicos avaliam que Lula e seus apaniguados têm feito um trabalho ruim ou péssimo. Então, se o PT é temente a Deus, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores está com o coração quebrantado diante de tamanha rejeição pelo povo do Senhor. Mas será que é possível que um homem una aquilo que Deus já separou? Vamos ver. A maior liderança do PT é o senhor Lula da Silva, antigo hóspede da Polícia Federal, que foi condenado por corrupção de forma unânime por 10 juízes de direito em 3 instâncias da Justiça, antes que as suas ações penais fossem anuladas por ministros do Supremo Tribunal Federal. À época, durante o curso do processo, das investigações, a percepção das pessoas em relação à conduta do senhor Lula foi verbalizada, isso lá em 2006, pelo senhor Geraldo Alckmin, atual vice-presidente. Ele disse: "Eu acho que o Lula é o PT. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites." Fecha aspas. Naquele tempo, Alckmin acusava o PT de saquear o país, como de fato ocorreu, e denunciava o Lula na sua intenção de, aspas, voltar à cena do crime.
Então vamos ver como que a Bíblia caracteriza o culpado que é libertado e o inocente que é perseguido. Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se justo fosse, especialmente se a sua culpa vier do pecado da corrupção. Jeremias 22:13. Ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos. Deuteronômio 16:19. Não aceite suborno. O suborno cega até o mais sábio. Judas, traidor, corrupto, quando tenta tirar do outro aquilo que não lhe pertence, sugerindo que fosse doado aos pobres, é descrito dessa maneira no Evangelho de João. Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era um ladrão e, tendo a bolsa com dinheiro de todos, tirava o que nela se lançava. Portanto, senhores, a Bíblia condena a corrupção a ponto de equiparar o ladrão com o assassino. Olha isso. Jó 24:14. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres, mata os necessitados, e de noite age como ladrão. É assim que as Escrituras descrevem quem rouba dos idosos, quem engana os vulneráveis, quem tira dos humildes. E aí eu lhes pergunto, quem é que faz isso no Brasil? Aliás, quais são os estados mais miseráveis do país e quem os governa? É aquela história. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso está no poder, o povo geme. Finalmente, tem outro pecado que afasta Lula e o PT do povo de Deus e da palavra divina: o mau hábito da mentira. O Lula está flagrado em vídeo, se vangloriando de mentir para obter aí dividendos políticos, uma prática que, diga-se de passagem, ele mantém até os dias de hoje. Ocorre que o Evangelho de João, mais uma vez, denuncia que o mentiroso é filho do diabo e serve a ele. Aspas, não se apega à verdade, porque não há verdade nele, e quando mente, fala sua própria língua. Assim Basília respondendo perentoriamente à pergunta: esse curso de fé e democracia para a militância evangélica brasileira não servirá ao seu objetivo eleitoreiro. Um partido manchado pela corrupção, comandado por um líder que faz da mentira um hábito, nunca, jamais encontrará abrigo entre o povo de Deus. Nunca, jamais encontrará abrigo sobre o povo de Deus. Diferente de Nicolas Ferreira, né, gente? Que quando fala, fala com unção. Quando Michele fala, quando Bolsonaro fala, a gente vê Deus nos olhos deles. Diferente do que eles estão querendo fazer, mas tudo para ganhar popularidade. Mas quando até a Globo, até a Rede Globo admite que está acontecendo algo gravíssimo, é aí que fica pior. Mas antes de eu trazer Daniela Lima revelando mais um crime envolvendo o INSS e este governo, eu gostaria que vocês vissem o que disse Jeffrey Chechini, sim, advogado de defesa de Bolsonaro. Segundo ele, cerceamento de defesa de Moraes confessa de novo que não deu acesso integral das acusações às defesas. Olhem o que ele diz. Gente, prestem Olhem essa, atenção meus amigos. neste vídeo de Jeffrey Chechini, porque aqui ele vai explicar com riquezas de detalhes tudo o que está acontecendo por trás deste julgamento de Bolsonaro, no caso de ramagem. Olha, prestem atenção, só assistam, gente, porque vocês vão entender muito bem o que está por trás disso, toda a sujeira por trás disso, e vai chocar vocês. Olhem essa, meus amigos. 2 meses após o recebimento da denúncia, 3 meses após a apresentação da defesa prévia, Moraes manda PF liberar a Bolsonaro download de provas do plano do golpe. Pera lá. Alto lá. Isso daqui é uma confissão que as defesas, até o presente momento, não tiveram acesso à integralidade da investigação. Por quê? PF é inquérito. PF é inquérito. Então, existe um inquérito que as defesas não tiveram acesso à integralidade e de fato, eu não tive acesso à integralidade das herbes, das extrações de WhatsApp. Então é verdade. E agora, uma boa ação para que as defesas tenham acesso à plenitude das provas. Mas espera lá. Gente, o STF tem uma súmula vinculante. O que é súmula vinculante? Súmula vinculante tem força normativa que vincula todos os órgãos e instituições da administração pública. Por exemplo, o judiciário como um todo, o próprio STF, a Polícia Federal, de que a defesa tem que ter acesso amplos aos elementos de investigação.
Olha aqui, súmula vinculante 14 do STF. Isso aqui é muito antigo, tá bom? Olha só, gente, olha só de 2009, tá? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de Polícia Judiciária, Polícia Federal, Polícia Civil, digam respeito ao exercício do direito de defesa. E aí agora vem essa notícia. Ordem atende pedido da defesa de ex-presidente para ter acesso integral ao material. E o Alexandre de Moraes deixou a defesa do Bolsonaro ter acesso a tudo. Olha lá. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal, ele determinou não, a lei determinou que a Polícia Federal disponibilize por meio de link em nuvem todo o material apreendido nas investigações contra Jair Bolsonaro e outros 6 denunciados por envolvimento em uma suposta trama golpista. Não para aqui. Olhem só essa parte. A decisão complementa despacho anterior e atende a pedido das defesas. Sabe por que complementa despacho anterior? Porque já tinha uma decisão mandando dar acesso a todas as provas. Uma decisão agora, recente, de semanas. E mesmo com aquela decisão, as defesas, em especial a defesa do Bolsonaro, que se restringe a essa matéria, não tiveram acesso a todas as provas. Aí então as defesas tiveram que provocar a Ordem dos Advogados do Brasil para que interviesse. E agora vem uma nova decisão dizendo, eu estou mandando dar acesso a tudo. Só que dar acesso a tudo agora que a denúncia já foi oferecida, já foi recebida, a defesa já foi apresentada, agora, um pouco tardio não, ou seja, as defesas apresentaram a primeira defesa, porque a defesa apresenta duas, só para vocês terem noção, existem duas defesas no processo, a resposta à acusação, que já foi, e as alegações finais, que é a última defesa que normalmente você se atém ao que foi produzido na instrução. Então, a resposta à acusação, que como regra você ataca o que existe na investigação, já foi feita sem acesso integral à investigação. Então, a primeira defesa que você ataca o que está na investigação foi feita sem que as defesas tivessem tido acesso à integralidade da investigação. Veja o prejuízo disso. A última defesa, que se chama alegações finais, você vai se limitar ao que foi produzido em audiência. Então, as defesas tiveram uma supressão aqui de oportunidade, tiveram aqui um cerceamento de defesa. É o que diz a matéria, é o que diz a própria decisão do relator. As defesas estão se defendendo de ficções, estão se defendendo de narrativas sem acesso a provas. Isso daqui é absurdo, é aberrante, mais um absurdo sendo escancarado. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado. Gente, olhem o absurdo. Olha, eu não sou advogado, tô dando minha humilde opinião aqui. Mas se tiver algum advogado, por favor, comenta aqui. Imagina você se defender de algo que você não tem nem as provas em mão, do que estão acusando aquela pessoa que você está se defendendo. Aí depois que a pessoa já está como réu, aí eles liberam. Eles estão achando que o povo tá de brincadeira, né? Mas e se eu te disser que essa briga com o judiciário está um verdadeiro tiro no pé para Alexandre de Moraes, principalmente para Flávio Dino em relação às emendas parlamentares, porque eles mexeram com coisa grande. É briga de cachorro grande, gente. E isso ainda vai dar muito pano para manga. Vocês acham mesmo que o Centrão vai ficar calado diante disso tudo? Principalmente por causa das emendas parlamentares em relação a Flávio Dino? A gente sabe que não, né? O que comanda o Centrão é isso aqui. Mexeu nisso aqui. De alguma maneira, isso é bom para a direita, porque eles se unem com a direita e aí, gente, acaba com a esquerda de vez. Mas quando até a Globo não está suportando e Daniela Lima tem que trazer os escândalos do governo, é porque a situação está ficando complicada. E olhem isto que acabou de sair. A empresa que detém os dados dos aposentados e pensionistas do Brasil admitiu, ao ser alvo de uma inspeção,
de janeiro a agosto de 2023, o vazamento, o comprometimento de 400 senhas de acessos aos dados internos. Eu vou repetir. A Dataprev, alvo de uma batida de janeiro a agosto de 2023, admitiu a auditores do Tribunal de Contas o vazamento, o comprometimento de 400 senhas de acesso aos seus sistemas. Mas a empresa também foi obrigada a informar que havia encontrado, trago aqui, 60 dispositivos estranhos instalados em suas redes de aplicativos, ou seja, 60 dispositivos estranhos que teriam sido entregues, disse a Dataprev, para análise da Polícia Federal. Também foram, admitiu a empresa, identificados e removidos software maliciosos que permitiam a captura das senhas dos servidores. Por que isso é importante? Porque hoje a dificuldade da Polícia Federal é entender como instituições laranjas de fundo de quintal passaram a ter acesso aos dados dos aposentados e pensionistas do Brasil. Portanto, a Dataprev passou a ser alvo de inspeção. Segundo investigadores que estão dentro deste caso, apurando essa fraude sistêmica, seja no desconto ilegal de benefícios ou de associações, às quais os aposentados jamais foram filiados, seja na concessão de empréstimos consignados jamais reivindicados, que perdura há anos, a grande dificuldade da Polícia Federal hoje é ter acesso aos sistemas da Dataprev. A empresa, inclusive, tem sido cobrada. E a mesma dificuldade na investigação é citada pelo Tribunal de Contas, pelos auditores do Tribunal de Contas da União. Eu trago para vocês um trecho do documento nos quais eles detalham como, de janeiro a agosto, 8 meses de investigação, ficou evidente que, abro aspas, as fraudes sugerem por parte dos fraudadores grande conhecimento da arquitetura de rede, dos sistemas de informação e dos controles internos do INSS. Segue aqui a auditoria a qual eu tive acesso e ela, gente, gerou a abertura de um processo que corre sob sigilo dentro do Tribunal de Contas da União. Peraí, gente, será que eles estão tentando dizer que Lula não tem culpa de nada? Então ele não sabia, o irmão dele estava envolvido, tem mais sujeira que vem por aí, mas ele não sabia de nada. Mas quando a Globo tem que falar tudo, é porque a situação é muito pior do que a gente imaginava. Vazamento de dados, tantas coisas acontecendo, só poderia ser no governo do PT, né? E agora, gente, vocês não vão acreditar o desespero que está dentro do Planalto com a esquerda por causa daquele vídeo de Nicolas. Olhem esta notícia. Tropa de choque de Lula nas redes tem apenas 4% do alcance do vídeo de Nicolas sobre o INSS. Aliados do petista foram convocados para rebater o discurso do deputado sobre o escândalo. A reação da tropa de choque de Lula para rebater o vídeo de Nicolas sobre o escândalo do INSS teve baixo impacto nas redes sociais e não conseguiu sequer se igualar ao alcance do deputado federal. As publicações dos aliados do governo somaram juntas 5,5 milhões de visualizações, apenas 4,1% do alcance obtido por Nicolas. Na última terça-feira, Nicolas publicou um vídeo que associa o esquema de desconto não autorizados em benefícios do INSS a mandados de Lula. Ele chama o caso de maior escândalo da história e destaca que a maior parte das denúncias de desconto irregulares aconteceu durante o atual governo, com a citação de um relatório da Controladoria Geral da União para sustentar as críticas. 2 dias depois, o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, respondeu em vídeo a ligações do deputado. A gravação faz parte da estratégia articulada em reunião no Palácio do Planalto para enfrentar o discurso da oposição sobre o caso, de acordo com a apuração do jornal O Globo. Gente, a situação ficou tão grave que saiu até mesmo no Metrópolis que Nicolas acabou com o governo. É isso mesmo, gente, para vocês verem a que ponto chegou esse vídeo de Nicolas. E agora, olhem essa notícia, gente, que envolve diretamente um ex-presidente. Ex-presidente uruguaio Pepe Mujica está em fase terminal de câncer.
Pepe Mujica enfrenta um câncer no estômago desde abril de 2024, que se espalhou pelo seu corpo. Pepe Mujica, presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, vive a fase terminal de um câncer no esôfago. A informação foi divulgada pela esposa do político uruguaio, Lúcia Topolansky, nesta segunda-feira, dia 12. A rádio Sarandi Topolansky diz que Mujica está perto de partir. Ela acrescentou que Mujica está sob cuidados paliativos e busca viver seus últimos dias da melhor maneira possível. Na fala, o líder do movimento, a Participação Popular, disse estar absolutamente convencido e consciente de que estava no final da partida. O ex-guerrilheiro preso político durante a ditadura militar do Uruguai, Mujica tem 89 anos. Ao longo da sua carreira, se consolidou como um dos grandes nomes da esquerda na política mundial. Bom, gente, nossa solidariedade, né? Porque a gente tem que ter solidariedade por todos. E com certeza essa vai ser uma grande perda que vai mudar muito a esquerda, viu, gente? Mas agora, gente, vocês acham que está tudo sob controle? Eu posso garantir para vocês que não. Está um embate muito forte, uma guerra, pode-se dizer, entre a Câmara e o Judiciário. E Mota já resolveu peitar os ministros do STF. Sim, olhem esta matéria. Ele já tem uma nova estratégia para contra-atacar o Supremo. E eles contam nessa nova investida com um novo aliado poderoso que entrou na briga contra os ministros. Vem comigo descobrir quem que é. O PL, ele quer que o Mota faça algo que ele não demonstrou ter estômago para fazer até hoje, até agora. Levantar a cabeça e enfrentar o Supremo em defesa da Câmara dos Deputados. A estratégia de ter o próprio Mota como presidente da Câmara recorrendo ao STF para que o plenário, com 11 ministros, analise a suspensão do processo contra o Bolsonaro é uma estratégia muito boa, porque ela joga o ônus da decisão para todo o Supremo, ou seja, força todos os 11 ministros a suportarem o peso de terem que dizer publicamente que eles vão violar uma decisão soberana da Câmara dos Deputados que foi decidida por 315 parlamentares, uma maioria muito expressiva. Politicamente, gente, para o Supremo é muito ruim. Mas o problema inteiro é que, para que isso aconteça, o Hugo Mota ele precisa primeiro decidir enfrentar o Supremo e recorrer. Será que ele vai fazer isso? Gente, é possível que o Mota ele seja obrigado a enfrentar o Supremo sim, porque quem ficou irritado, quem ficou desmoralizado agora foi o Centrão. É a turma que realmente manda no Brasil há décadas. Tudo bem que o Centrão, enrolado com as emendas parlamentares e os seus esquemas de corrupção até o pescoço, ele tem muita gente com o rabo preso no Supremo. Mas o Centrão é um bloco muito grande, com muito poder, e com muitos desses deputados, com trânsito, inclusive, e proximidade com os próprios ministros do STF. Para o STF, uma briga com o Centrão não é boa, porque esse bloco ele pode pressionar Mota com sucesso a comprar uma briga contra o STF, que nem Mota nem o Supremo querem. O Mota tem ali engavetadas várias coisas relevantes. PEC das decisões monocráticas do Supremo, que foi aprovada no Senado, tem aquela CPI de abuso de autoridade que conseguiu assinaturas suficientes, tem uma série de projetos ali que podem impactar o Supremo que estão engavetados, e ele pode tirar da gaveta. Resta saber agora se isso é uma bravata do Centrão, ou se eles realmente foram feridos no seu ego, na sua vaidade, ou se eles se deram conta realmente que não dá para deixar o Supremo mandar no Brasil e atropelar a Câmara desse jeito. Por outro lado, a gente tem um Mota que também pode ser investigado a qualquer momento. O Supremo também pode tirar os processos aí envolvendo o Mota, o pai dele, da gaveta. Então tudo isso está em questão. E nos resta agora acompanhar as cenas dos próximos capítulos, e por isso eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Mota vai enfrentar o STF depois da pressão do Centrão? Me conta aí nos comentários o que você acha. Eu acho que ele vai enfrentar. Gente, vamos lembrar que, olha, é uma luta grande. E eu torço pela briga, viu, gente? Eu não sei vocês. Eu torço pela essa briga de cachorro grande, de peixe graúdo. Vocês já imaginaram se realmente o Congresso se levanta como tem que se levantar? Vale lembrar que está no Senado muita gente do Centrão também. É o Centrão que manda em tudo. Vocês acham mesmo que se a Câmara se levantar, o Senado também não se levanta? E aí vai sair impeachment de ministro? E é o que tudo indica, não é só ministro Alexandre de Moraes não, viu? Como vocês viram, Flávio Dino também tá na mira aí, ó. Por causa das emendas parlamentares. Felipe, em nome dessa amizade, eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora e com a carinho batida, que é a mulher popular, viu? Foi tudo que eu pude ver aqui. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Exercer atividade político-partidária. Política com seriedade. Então, uma lei...
Crime gravíssimo, passível de impeachment, crime de responsabilidade, crime eleitoral, né, gente? Ministro do STF pedindo para colocar alguém como vice é só no nosso Brasil. Bom, gente, este foi o vídeo de agora. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até o nosso próximo vídeo. Só não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar aqui o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor, porque para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. E deixe aqui a sua opinião. Vocês acham que realmente o Congresso vai se levantar e enfrentar o Supremo? Eu torço pela briga. E vocês? Muito obrigada a todos. Até um próximo vídeo.